Introdução a Daniel 8 e ao juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje finalmente nós adentramos aquele que é o texto principal da doutrina adventista do juízo investigativo, que é Daniel 8,14, e até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Em grande medida, este é o texto que está na base da fé adventista, na base de toda a nossa compreensão soteriológica, escatológica e etc. Naturalmente, dentro de um contexto mais amplo, no próprio capítulo 8 do livro de Daniel, no próprio livro de Daniel como um todo, e aí como inclusive um tema base que vai ser melhor aprofundado em função de Levítico 16, da carta aos Hebreus, do livro do Apocalipse, e outras questões também dos evangelhos e tal, onde Jesus cita o profeta Daniel. E tudo muito interessante, tá? Então, finalmente, nós vamos começar a adentrar nas questões mais exegéticas do texto e vamos pensar um pouco na leitura, na tradução, na análise linguística, na análise contextual, e vamos tentar fundamentar conclusões a partir de um texto reconhecidamente difícil, complexo, e a gente vai pensar um pouco assim, em alguns princípios de interpretação que a gente possa retirar do próprio livro de Daniel para a gente entender as conclusões adventistas a partir da leitura da palavra de Deus, tá bom? Então, assim, uma coisa importante é assim, quando a gente vai fazer exegese, quando a gente vai se deter num texto de uma forma um pouco mais ampla, a gente não pode ter aquela postura afoita, apressada, que de alguma maneira se precipita em oferecer conclusões. Antes de oferecer qualquer conclusão, a gente tem que ler o texto, questionar um monte de coisa, estarmos abertos a fazermos a análise linguística, teológica, os temas, as cenas, os personagens, as dinâmicas. Como que isso tudo se conecta dentro do contexto imediato? Como que isso tudo se conecta com contextos um pouco mais amplos dentro do próprio livro de Daniel ou em outros livros da Bíblia? Tudo isso é muito importante para a gente caminhar em terreno sólido a partir da palavra de Deus, que eu creio que esse é o interesse de todo mundo que estuda a Bíblia dentro de um contexto cristão. É inevitável que mais cedo ou mais tarde existirão divergências e discordâncias entre pessoas, entre tradições religiosas e igrejas e interpretações e tal, mas é importante que todos venhamos a fazer o melhor trabalho possível em termos de exegese do texto, tá bom? Então, sem mais delongas, vou ler com vocês o capítulo todo de Daniel 8, do verso 1 até o verso 27. Inclusive, se você tiver condições de pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura, vai ficar muito mais fácil de você prestar atenção, uma vez que é uma porção um pouco longa de texto para a gente ler. E em geral, nos vídeos, às vezes, as pessoas que só ouvem perdem um pouco da atenção, em função, inclusive, também da densidade das informações, das dinâmicas. Então, se você puder acompanhar a leitura, é melhor. Eu uso a versão Almeida, revista atualizada e corrigida, segunda edição, tá bom? E você pode acompanhar aí na sua Bíblia que você tiver. E beleza, vamos lá, vamos caminhar então. Então, Daniel, capítulo 8, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim para nós: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Aqui ele se refere à visão do capítulo 7, os 4 animais e etc. Beleza. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é da província de Elão, vi que estava junto ao rio Ulai. Então Daniel se vê numa situação, em um lugar que aparentemente ele não estava fisicamente, ele estava em visão, etc. E aí o verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Daniel agora tem a visão de um carneiro com 2 grandes chifres, mas um era um pouquinho maior
e esse que era pouquinho maior veio por último. Esse carneiro dava marradas, cabeçadas, né, para a direção do ocidente, do norte e do sul, e nenhum animal ou nenhum dos animais lhe podia resistir, tá bom? Ok, beleza. Ele fazia o que ele queria, segundo a sua vontade, se engrandecia. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, o qual tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ok, então aqui, depois da presença do carneiro, surge um bode com um grande chifre notável que chamava a atenção do profeta e que arremeteu contra o carneiro com todo um poder furioso e não tinha como o carneiro resistir. E aí o bode se engrandeceu, e aí no auge desta grandiosidade, desta força, o chifre notável quebra e surgem ali 4 chifres no lugar. Beleza? Uma coisa importante de vocês entenderem até esse ponto da leitura é que é o seguinte: se você não está entendendo nada do que está sendo dito pelo profeta bíblico, é importante você fazer algumas coisas. Você primeiro continuar a leitura, e em um segundo momento, quando você retornar e recomeçar a ler de novo isso que está escrito, aí você começa a anotar as coisas que estão sendo ditas. Então, por exemplo, um tem 2 chifres, um tem 1 chifre, mas esse chifre cai e sobe mais 4. E um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para não sei onde. E aí você começa a criar uma imagem mental da cena que está construída diante de você pelo profeta. Isso é importante para, mais cedo ou mais tarde, você começar a compreender algumas narrativas, algumas implicações dessas narrativas, mesmo que você no começo tenha um pouco de dificuldade com interpretar. Então, não se preocupe em interpretar, se preocupe em ler, conhecer e entender, e mais cedo ou mais tarde essas coisas vão começar a ficar um pouco mais claras, tá bom? Continuando a leitura, a partir do verso 9. De um dos chifres, e aí nós vamos trabalhar se essa palavra chifre aqui de fato existe ou foi provida pelo tradutor. E aí precisamos pensar em questões exegéticas de tradução. Mas, de qualquer forma, a minha versão diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, o oriente e a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o exército a fim de serem pisados, aliás, na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito provavelmente, o verso 9 até o verso 14 de Daniel 8 é o centro do livro de Daniel, ou pelo menos um dos centros e uma das partes mais importantes e mais complexas do texto de Daniel, tá bom? Mesmo que você não saiba interpretar nada disso, volto a afirmar, é importante você se familiarizar com as dinâmicas. Então, inicialmente, tem um chifre pequeno que se torna muito forte. Tem uma dinâmica acontecendo aí. E ele se torna forte em algumas direções: sul, oriente, terra gloriosa. Lembrando que a terra gloriosa é a terra de Israel, tá bom?
Aí, depois dessas, vamos pensar assim, progressões horizontais, ele cresce verticalmente, ele sobe até o céu, e ele lança lá do céu estrelas, e pisa, e se engrandece, tira do príncipe do exército o sacrifício diário, o lugar do seu santuário, e ele faz um monte de coisa assim, bem pesada, né? Ele transgride, ele, enfim, deita a verdade por terra e ele prospera. E no final disso, dois santos, que aparentemente são dois anjos, começam a conversar, um conversa com o outro e pergunta, e até quando isso vai durar? E aí o outro responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Beleza. Não está entendendo nada? Não tem problema, faz parte. O ponto é a gente continuar nos familiarizando com as dinâmicas do texto, os personagens, as questões. E aí você pode ficar surpreendido, caso você não conheça muito bem esse texto, que o próprio profeta que teve a visão parece que também não entendeu muita coisa numa primeira instância. Dá uma olhadinha como é que o texto continua no verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então Daniel estava procurando entender. Fica subentendido que ele não tinha entendido muito bem. Olha, então comecei a procurar entender, e eis que se apresentou diante de mim uma entidade, algo como uma aparência de um homem. E aí o verso 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esse a visão. Então agora, Daniel ainda continua na visão, perto aí do rio Ulai, segundo a visão, e chega de repente alguém que parecia um homem diante dele, e ele olha para o outro lado do rio e o cara grita, Gabriel, dá a entender a ele a visão. Então, o homem chama o anjo de Gabriel, e agora Gabriel está revelado diante do profeta. E aí o que acontece? Verso 17. Veio, pois, para onde eu estava. Ao chegar ele, eu fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra, e ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A primeira coisa que o anjo está preocupado em falar a respeito desta visão é que ela se refere ao tempo do fim. O elemento de tempo é um elemento extremamente destacado dentro daquilo que o anjo vai dizer ao profeta, para que o profeta possa entender minimamente o que ele tinha visto em visão em relação ao tal carneiro e ao tal bode, e toda essa dinâmica entre os chifres e a contaminação do santuário e a purificação do santuário. Beleza? Ok. Então, Gabriel começa a explicar para o profeta a visão, e aí o texto continua dizendo assim, ok, falava ele comigo quando caí sem sentido o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então veja, Gabriel vem dizer que a visão se refere ao tempo do fim. E quando ele fala, Daniel já desmaia e já cai por terra. Talvez não conseguisse nem prestar atenção no primeiro momento ao que o anjo estava dizendo, e aí o anjo fortalece ele, coloca ele de pé e repete o que tinha dito para que Daniel não tenha nenhuma dúvida. Olha, eu vou te fazer saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão de Daniel 8 se refere ao tempo determinado do fim. A partir de então, no verso 20, vai começar a explicação angélica da visão de Daniel 8. E essa é uma explicação extremamente importante para a gente entender Daniel 8 de uma forma completa e como de fato merece que esse texto seja entendido, tá bom? Então vamos lá, continuando. Aí o Gabriel começa a se referir aos elementos da visão. Olha, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Pronto. Você vê que se você ficasse tentando saber o que era essa visão, antes de você ler
Você poderia imaginar um monte de coisa, inclusive é engraçado que esse texto é usado por algumas pessoas para dizer da queda das torres gêmeas, que tinha 2 chifres e caiu uma, e caiu a outra. Mas veja, o profeta, ele recebe a explicação do que a visão se refere pelo próprio anjo. E aqui não está Estados Unidos da América no século XXI, torres gêmeas. Aqui está os reis da Média e da Pérsia. Ah, mas o que é o bode? É o Osama Bin Laden com um avião vindo destruir as torres gêmeas? Não, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E aí, naturalmente, pela história, a gente entende com bastante tranquilidade e clareza que aqui o anjo se refere a Alexandre o Grande. Continuando. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos levantarão deste povo, mas não com igual força a que ele tinha. E aqui se refere, então, à morte de Alexandre o Grande, a divisão do seu reino em 4 pedaços, entre 4 generais, os 4 generais de Alexandre o Grande, mas este reino não teria mais o mesmo poder que tinha quando Alexandre o Grande era de fato o rei da Grécia. Toda aquela conquista militar rápida, fulminante, que inclusive é simbolizada na vitória do bode sobre o carneiro do reino dos Medo-Persas. Beleza? Tranquilidade, não tem mistério, aquilo que estava tão difícil de entender agora não está tendo mais muito mistério, né? Pelo menos em certo sentido, até esses pontos aqui está tudo muito claro, muito cristalino, muito tranquilo, numa boa. Beleza. Aí o verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então veja só que interessante. No fim do reinado destes 4 reinos que surgirão do reino grego, do Império Grego. Então vejam. Quando acabar o reinado destas 4 subdivisões do reinado grego, então vai surgir outro rei, um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Perceba uma coisa importante. O texto de Daniel já está nos conduzindo para além do reinado dos generais de Alexandre o Grande, na explicação do texto de Daniel 8. Quando acabar o reinado destes 4 reis, desses generais, etc., então vai surgir outro. Se ele dissesse que dentre esses generais surgirá um rei que será assim, assim, assado, então dentre essas 4 divisões, uma delas precisa estar intimamente relacionada a Daniel 8, mas aqui a gente vê que Daniel 8 nos conduz para além desta subdivisão do Império Grego. Quando ela acabar é que surgirá aquele que é o foco, né? De Daniel 8, o rei de feroz catadura, especialista em intrigas. E aí ele começa a descrever esse personagem. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque ela se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo, alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E não havia... Aliás, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Pessoal, perceba algumas dinâmicas muito claras, muito simples e muito interessantes aqui. Este rei é grande em poder e se profetiza coisas terríveis em função dele, né? A estupenda destruição que esse cara vai fazer, né? E que ele vai prosperar. Interessante também a ideia toda, né?
da prosperidade deste poder, que inclusive já estava referida lá em Daniel 8, versículo 12, o que fez prosperou, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. E aqui então você percebe a repetição desta ideia da prosperidade deste reino que vai destruir poderosos e até mesmo o povo santo, o povo de Deus. E aí se fala de astúcia, se fala de engano, se fala de engrandecimento e destruição, que ele vai se levantar contra o próprio príncipe dos príncipes, mas não vai ser a mão humana que vai destruir esse poder. E aí o anjo chama a atenção para a visão da tarde e manhã, que é a visão das 2.300 tardes e manhãs, e ele simplesmente afirma que ela é verdadeira, mas sem maiores explicações. Aí, de qualquer forma, ele diz, você, Daniel, porém, deve preservar a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. Aqui as coisas começam a ficar muito simples e claras. Perceba que é o seguinte, existem duas teorias a respeito de quando que o livro de Daniel foi escrito. Uma dessas teorias é que o livro foi escrito 600 anos antes de Cristo pelo próprio Daniel, cativo em Babilônia, e outra teoria é que existe uma autoria tardia deste material na época dos Macabeus, em função de perseguições que o povo de Deus estava seguindo. Então esse texto seria pseudoepígrafo, não teria sido escrito por Daniel na Babilônia, ainda que pudesse conter algum material tradicional de um tal Daniel que existiu, e aí um editor posterior, dos 2 séculos antes de Cristo, na época ali da revolta dos Macabeus, escreve esse texto para explicar a situação que supostamente estava acontecendo no meio do povo de Israel, lá inclusive em todo o contexto da perseguição de Antíoco Epifânio e etc, tá bom? Inclusive essa é uma das interpretações bem comuns aí do livro de Daniel, especialmente do capítulo 8. Todo mundo, ou 90% de muitos teólogos da atualidade, especialmente da escola preterista, vão ver Antíoco Epifânio nesse texto aí. Mas veja que o que o anjo fala para Daniel vai em total contramão a respeito desta questão. Porque veja, ainda que Daniel foi escrito no ano 600 a.C., e ali aquele texto iria se cumprir 400 anos depois com Antíoco Epifânio. Que tempo muito distante é esse, certo? Nós já estamos hoje há 2.200 anos após Antíoco Epifânio e está a história humana aí firme e forte e seguindo. E se esse texto de Daniel se refere ao tempo do fim, que tempo do fim é esse que já foi há quase 2.500 anos atrás, certo? Então não faz sentido a explicação que o próprio anjo coloca em Daniel, a gente vê no cumprimento desta profecia, Antíoco Epifânio, 2 séculos antes de Cristo, tá bom? Beleza? Mas claro, aqui eu estou colocando meramente uma primeira análise bastante introdutória em relação a Daniel capítulo 8. Beleza? Ainda não entendemos o que é as 2.300 tardes e manhãs, não entendemos o que é a purificação do santuário, não entendemos quem que contamina o santuário, se ele tem que ser purificado, se é o santuário da terra ou do céu, se é o chifre pequeno que contamina o santuário, ou se existe alguma fonte de informação que possa nos levar a uma outra conclusão, a um outro entendimento. E aí a gente pode terminar a nossa questão aqui com algumas questões a respeito do livro de Daniel de uma forma um pouco mais ampla, para a gente poder nos aprofundar na exegese a partir do próximo vídeo. Então vamos lá. Pessoal, quando você lê um texto dessa natureza, por mais que o anjo explique um monte de coisas e essas coisas vão deixando algumas questões claras para nós, é verdade que permanecem alguns elementos misteriosos e curiosos, certo? Então como que a gente faz para entender esses elementos também, que inclusive vão além um pouco da explicação do anjo? O anjo fala muitas coisas importantes, mas não fala tudo. Então, como entender o texto naquilo que o anjo não explica? Olha que pretensão interessante, né? E aí a gente começa a pensar uma coisa importante a respeito da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela é especialmente complicada de ser entendida em função dos seus símbolos gráficos, complexos e muito interessantes. Beleza. Por isso, inclusive, o anjo tem que dar algum tipo de explicação, porque senão você não entende absolutamente nada.
Mas existe uma outra forma, além das explicações presentes no próprio livro, da gente começar a tentar entender estas questões, que é a gente começar a analisar a linguagem do texto e analisar especialmente as repetições de linguagem durante o texto. E aí agora não simplesmente no capítulo 8, mas no livro de Daniel por completo. E quando a gente começa a fazer isso, algumas questões muito interessantes começam a surgir diante de nós. Eu tenho aqui nas minhas mãos um artigo escrito por William Shea, que fala sobre a unidade de Daniel, tá bom? E ele vê alguns paralelos linguísticos e temáticos bem interessantes entre os capítulos de Daniel. Então, por exemplo, entre o capítulo 2 e 7, entre o capítulo 7 e 8, entre o capítulo 8 e 9, e com o capítulo 11 também. Esse é um artigo muito interessante, muito bacana. Recomendo a leitura aí para quem quiser ler. O livro é Estudos sobre Daniel, Origem, Unidade e Relevância Profética. E eu vou simplesmente dar algumas pinceladas aqui para vocês perceberem como é que a gente vai proceder e avançar em relação à compreensão do livro de Daniel, tá? Se você quiser, inclusive, pegar papel e caneta e começar a anotar alguns textos, também não te fará mal, tá bom? Então percebe assim alguns paralelos linguísticos do livro de Daniel. Pensa que você não tem interpretação nenhuma desse livro, você começa a ler, e isso começa a te chamar a atenção, você começa a ficar curioso. Aí você lê, por exemplo, Daniel 2, versículo 40. O que a Bíblia diz lá? O quarto reino será forte como ferro. Beleza, legal. Quando você chega no capítulo 7, no verso de número 7, o que está escrito ali? Olha só. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Que bacana! Então, tanto a noção da força quanto a noção do ferro estão claramente repetidas em Daniel 4, em Daniel 2, verso 40, em relação ao quarto reino, e em Daniel 7, versículo 7, em relação ao quarto animal. Opa! Existe um paralelo entre o quarto reino de Daniel 2 e o quarto animal de Daniel 7. A partir deste tipo de comparação e paralelo, a gente começa a perceber que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Então, em Daniel, capítulo 2, verso 40, este quarto animal faria em pedaços aí os reinos, os povos e tal, etc. É a palavra aramaica dekak. Quando você chega em Daniel 7, versos 19 e 23, também se usa o verbo dekak para falar do quarto reino, que também fazia em pedaços os povos e reinos e etc. Linguagem absolutamente paralela, clara. No final das contas, o quarto reino, em Daniel 2,41, estará dividido lá nos 10 dedos da estátua e não sei mais o que, e etc. E em Daniel 7, verso 24, se fala que tem 10 chifres o quarto animal, os reis lá e tal, e etc. Beleza? Percebem, gente, que Daniel 2 e Daniel 4 falam de maneira diferente das mesmas entidades. Então, o reino de Daniel 2, o quarto reino, é o quarto animal de Daniel 7, e naturalmente Daniel 7 acrescenta detalhes a respeito do quarto reino que não estavam descritos no capítulo 2. Então, a gente pode dizer que o capítulo 7 aprofunda o capítulo 2. Antes da gente trabalhar as implicações disso em relação a Daniel 8, vamos ver mais uma questão interessante. Quando você vê Daniel 7, versículo 25, que diz a Bíblia naquele texto? Que existiria ali um chifre, né, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metades de um tempo. Beleza. Não entendeu nada? Bacana, continua estudando a Bíblia. Um dia você vai chegar no livro do Apocalipse. E você vai chegar no capítulo 12 do livro de Apocalipse.
E o que a gente vai ler no capítulo 12 de Apocalipse? Veja, por exemplo, o capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse até o deserto, ao lugar em que é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. A mesma unidade de tempo em Daniel 7,25 se repete em outro livro da Bíblia, Apocalipse 12, verso 14. O que o chifre lá faz em Daniel 7,25? Ele persegue o povo de Deus. Aqui no verso 15 de Apocalipse 12, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então está sendo aqui uma perseguição da parte da serpente contra uma tal de uma mulher que ela gostaria, né, a serpente, que fosse engolida pelo rio e fosse afogada e etc. Lá em Daniel 7,25, se muda os tempos e a lei. E em Daniel 12, verso 27, se fala que o dragão se irou contra a mulher e foi fazer uma guerra contra quem guarda a lei de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então percebam que existem paralelos entre Daniel 7 e Apocalipse 12. Isso nos mostra algumas coisas importantes. Será que nós vamos encontrar paralelos do livro de Daniel, capítulo 8, em relação a outros capítulos dentro de Daniel? Assim como tem paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7, será que tem paralelo entre Daniel 8 e Daniel 7? Entre Daniel 8 e Daniel 9? Isso nós vamos ver claramente e biblicamente. Não vai demorar a partir do próximo vídeo, beleza? Outra coisa, será que existe algum paralelo entre Daniel 8 e algum outro texto fora do livro de Daniel? Por exemplo, Levítico 16? E aí a gente já está adiantando algumas questões e vamos trabalhar paralelos entre Daniel 8 e Levítico 16. E não vai demorar, vai ser no próximo vídeo, no outro vídeo além do próximo, ok? Para a gente começar a entender algumas questões muito importantes sobre o juízo investigativo em Daniel capítulo 8. Eu não sei se você está gostando da série e está conseguindo acompanhar. Talvez as coisas não estejam indo no ritmo que você gostaria, que fosse mais rápido e etc. Mas a gente precisa contextualizar de forma bem ampla para a gente depois não deixar dúvidas em relação a algumas coisas. Sempre haverão entendimentos divergentes, mas em relação a algumas coisas não podem haver dúvidas, ok? Então, por causa destas coisas, eu estou indo passo a passo, lentamente, para a gente de fato começar a entender a posição da purificação do santuário, que cremos ser o juízo investigativo em Daniel 8. E as razões para isso estão chegando. Um abraço.